Já estamos de volta ao vivo pelo Amazonsat, direto aqui do Palácio Rio Negro, no centro de Manaus. Lembrando que você pode participar com a gente, mandar suas perguntas, sua sugestão. É só acessar facebook.com/estilo de vida, curte a nossa página, deixa lá sua perguntinha pra gente, respondemos a sua pergunta ao vivo sobre o determinado assunto que estaremos discutindo. Mande sua pergunta também via Twitter, twitter.com/estilovida, sem o di. É só seguir a nossa página e deixar todas as suas dúvidas pra gente, viu? Bom, você vira a cabeça e de repente uma dor insuportável. É sinal que o torcicolo pegou você. Esse problema pode limitar seus movimentos, causa tensão, dor intensa na região cervical. O torcicolo pode aparecer após um traumatismo, um movimento brusco ou não ter causa aparente. Se você quer saber como evitá-lo, é bom prestar atenção no quadro ABC da Saúde. Até a posição de dormir pode causar o torcicolo. Se você quer saber o que fazer quando essa dor tão chata aparece, preste atenção, pois o ortopedista e traumatologista Flávio Bezerra está aqui para responder todas as dúvidas a respeito desse assunto. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Carla, bom dia a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui com você. Bom, vamos começar pela pergunta-chave, então. Flávio, o que é torcicolo? Bom, na verdade, o torcicolo nada mais é do que um espasmo muscular da musculatura cervical, tá? Como você mesma falou, pode ser decorrente de um trauma, uma noite mal dormida, uma noite numa posição que você não está habituado ou um esforço que você faz que não está habituado. Então, com isso, é como se fosse um desgaste da musculatura do pescoço e reflete muitas vezes na região do pescoço, ombro e até desce pela região das costas. Às vezes a pessoa faz um movimento brusco, nem tem torcicolo, nunca teve, faz um movimento, vira a cabeça rápido para olhar para trás porque alguém apontou alguma coisa e pronto, já se instala ali um torcicolo. Por quê? Muitas vezes esse é o gatilho, já seria um músculo que provavelmente estaria predisposto com, como eu falei, um esforço que realizou e esse gatilho seja esse movimento brusco, esse movimento que ela não estava, vamos dizer, alongada para realizar. Mas uma coisa que a gente tem sempre que diferenciar são as questões traumáticas e as atraumáticas. Muitas vezes, como foi dito, dormiu no sofá assistindo um filme, no dia seguinte está com o pescoço dolorido. Sofri um acidente hoje de carro, não estava usando cinto, não me machuquei, mas pela tensão do impacto, o dia seguinte eu estou com uma dor no corpo. Uma dor que se estende pelo pescoço. Outras coisas que a gente deve sempre diferenciar, no caso de pacientes mais idosos, pacientes hipertensos, aquela dor na nuca, que muitas vezes é uma crise hipertensiva que está disfarçada. Então, são coisas que a gente deve sempre diferenciar, tá? E além de causas que não, causas traumáticas como as que foram ditas. Por exemplo, existe uma patologia em ortopedia chamada torcicolo muscular congênito, que é devido a um trauma durante o parto ou devido a uma má posição intrauterina, a criança tem um encolhimento do músculo, o músculo fica mais encurtado. Então, apesar de não ser dolorosa, é uma entidade em que a criança assume uma postura em que ela flete o pescoço e inclina a cabeça para o lado oposto, que isso muitas vezes tem até necessidade de uma liberação cirúrgica. Mas, enfim, como a gente vem falando, as mais comuns são essas questões traumáticas, essas questões envolvidas a algum tipo de esforço. Você falou aí sobre uma determinada doença que o torcicolo pode ser confundida com o torcicolo. São várias doenças que podem ser confundidas porque o torcicolo é aquela questão, a pessoa dormiu de mau jeito, virou o pescoço bruscamente. Quais doenças podem ser confundidas com o torcicolo? Perfeita pergunta. Então, como eu falei, uma crise hipertensiva pode provocar uma dor, principalmente em região da nuca, que chamam a nucalgia, tá? Que é devido ao aumento da pressão e vem esse desconforto. Outra coisa que a gente tem que estar sempre atento, já pacientes com uma idade um pouco mais avançada, que apresentam artrose na região cervical, um desgaste das articulações da coluna cervical. E isso traz consigo dor
e muitas vezes parestesia, sensação de formigamento das extremidades, que já é por conta de compressão dos nervos. Os nervos que vêm para o membro superior, para os braços, para as mãos, eles vêm da região cervical. Então, com a diminuição do espaço da vértebra, acaba comprimindo a raiz nervosa que sai daquela região. Isso é sempre referido como uma dor, um formigamento, uma sensação de choque que vem para a mão. E o que pode acontecer, por exemplo, a pessoa está com esse torcicolo, está doendo bastante, ela passa muito tempo na mesma posição. Aí ela esquece, vira a cabeça com tudo, causa aquela dor insuportável. O que fazer nessas horas? Isso pode causar algum prejuízo à saúde da pessoa? Prejuízo sempre pode causar, né? Uma vez que é um desconforto, Ela forçou ali aquilo, exatamente, né? Muitas vezes isso aí é um motivo para a pessoa faltar ao trabalho, faltar às atividades, e isso é de fácil correção. É claro que a gente não pode exigir milagre numa medicação, mas se eu associo um relaxante muscular, um anti-inflamatório e compressas de gelo, isso vai me dar um conforto muito maior. Aerosóis, gel, esses remédios mais caseiros, tipo arnica, banhas em geral, isso não está indicado. Porque, na verdade, o que a pessoa está fazendo nada mais é do que pressionar em cima do machucado. Isso vai machucar ainda mais. Já esses aerosóis, os géis, a sensação de conforto que ele proporciona é o geladinho que ele deixa no final. Então, geladinho por geladinho, faça um geladinho que tem efeito, que é a compressa de gelo. E não massagear e não fazer nada desse tipo. Mas isso que eu ia perguntar, tem gente que coloca adesivo, coloca um monte de coisas caseiras, isso não funciona muito. Não tem muito efeito. A absorção na pele é zero dessas substâncias. E como eu falei, a sensação de alívio que ele proporciona é o geladinho que ele deixa. E se é para fazer alguma coisa para deixar gelada, faça o gelo, porque o gelo sim, ele tem comprovação de que ele é anti-inflamatório e analgésico. Então, nada além disso, e um bom anti-inflamatório e um relaxante muscular. Flávio, o mundo moderno, a correria do dia a dia, vida agitada, muita gente está fazendo muitas tarefas ao mesmo tempo, várias atividades, e às vezes vai atender o telefone e fica pressionando o telefone entre o ouvido e o ombro. Isso pode causar também o problema? Pode sim. Ele pode fazer um estiramento da musculatura oposta ao do telefone, e a pressão que você faz contra a musculatura do lado que está cometido pode também agravar. E além disso, como você falou, vida cotidiana, a gente não desgruda do computador nunca mais, então uma postura correta diante do computador também ajuda a aliviar, ou seja, o monitor tem que estar ao nível dos seus olhos, o teclado nem muito baixo, nem muito elevado. E você não precisa estar se curvando ou pondo o computador no colo, como é de costume de muitos. Então, certas medidas são suficientes para não incorrer nesse problema. Quem trabalha muito no computador, inclusive, reclama bastante de dores nessa região aqui, que fica realmente muito tenso. Quais seriam as dicas que você pode dar para esse público? Então, que isso funcione como se fosse um exercício. Estou indo para diante do computador, vou fazer um alongamento. Parece brincadeira, mas você alonga a musculatura que você vai trabalhar mais e vai dar um alívio maior. Claro que vem o desconforto, sempre repito, recorra à compressa de gelo. Nunca gel, nunca adesivos, nunca aerosóis. O gelo, ninguém dá nada pelo coitado, mas ele ajuda bastante nessas horas. E a gente ouve muito, eu tô com torcicolo porque eu dormi de mau jeito. O que seria esse dormir de mau jeito? Existe uma posição certa, uma posição correta para a pessoa dormir? Sim, existe sim. Tudo depende da sua posição, a posição que você prefere deitar. Se você tem o hábito de dormir de lado, você não pode ter um travesseiro nem tão alto, nem tão baixo, ou dormir sem travesseiro. Outra coisa que ajuda a dar um conforto maior é um travesseiro entre os joelhos. Se você dorme de bruços, ou sem travesseiro, ou um travesseiro muito baixo. Senão você vai hiperestender a coluna cervical e vai forçar também. Se você dorme de barriga para cima, em decúbito dorsal, você também não pode exagerar, porque você vai estar fletindo demais. Então, é bom senso, tentativas e erros, né? Esse travesseiro, não me dei bem com esse travesseiro. Vou tentar um mais macio, vou tentar um pouquinho mais rígido. Então, na verdade, são essas tentativas, mas qualquer dúvida deve sempre consultar um ortopedista.
O torcicolo, Flávio, ele pode se espalhar pela musculatura e gerar um possível problema mais grave? Na verdade, ele é meio autolimitado, mas ele pode, por contiguidade, inflamar a musculatura adjacente. Não só a cervical, mas a região dos ombros, muitas vezes a região dorsal. Isso pode ficar sempre um tanto inflamado e o incômodo se tornar bem maior. Existe alguma relação entre estresse e torcicolo? Profunda relação entre ambos. O estresse, você acaba com a musculatura mais tensa, sobrecarregando uma musculatura, esperando um resultado, esperando aquela resposta, esperando o seu objetivo ser alcançado. Então isso tudo faz com que haja uma tensão. Você percebe que um dia de trabalho extenuante, você chega em casa, parece que passou um dia carregando pedra. Você está cansado, você está estressado e percebe essa musculatura endurecida. Então, tem estreita relação entre estresse e o torcicolo. Não só o torcicolo, né? Como a nossa entrevistada anterior, a Ana Oliveira Gastro, falou que o estresse tem sido considerado um dos principais causadores de muitos problemas diferentes de saúde, não é? Exatamente. Já imaginou torcicolo e soluço? Deve ser uma sensação Nossa, bem desconfortável. deve ser realmente bastante desconfortável. Bom, então vamos lá para as nossas dicas de prevenção finais. Eu gostaria que o senhor desse dicas para quem está sentindo torcicolo, alguma tensão, porque tem gente que sempre está com torcicolo. Uhum. Exatamente. No caso como até a doutora Ana falou, em casos repetitivos que não se sabe ao certo a causa, deve-se investigar. Muitas vezes o paciente chega conosco no pronto-socorro com queixas de dor cervical, dormi mal e acordei com o pescoço dolorido e tudo. Num pronto-socorro a gente oferece alívio, a gente oferece uma medicação, normalmente se encaminha ao local que vai ser feita a pesquisa. Muitas vezes um raio-x, uma radiografia, não é o melhor exame para ser feito, o que as pessoas vêm procurar num pronto-socorro. Na verdade, a gente oferece aquele alívio e encaminha para uma estreita investigação, com uma ultrassonografia, se necessário, uma ressonância magnética. Então, para evitar essas questões, o ideal é procurar sempre ter o hábito de atividades físicas, sempre fazendo a questão de alongamento antes e depois dos exercícios, considerar a atividade do dia a dia como um exercício. Então, vou usar o meu computador, por que não fazer um alongamento prévio? Então, isso tudo vale a pena. E no caso das dores já instaladas, procurar um ortopedista para receitar a melhor medicação, no caso um anti-inflamatório, um relaxante muscular, e associação com compressas de gelo, é o que você tem à mão em casa. Então comece com a compressa de gelo. Então muitas vezes com a compressa de gelo você já vai evitar o transtorno de ter que se locomover de casa para um hospital, para um pronto atendimento, para ser atendido, para enfim ter sua dor melhorada. Até as empresas estão cada vez mais se preocupando com o bem-estar dos funcionários, oferecendo ginástica laboral, que é muito importante 2, 3 vezes durante a semana, não é? Exatamente. A ginástica laboral favorece muito o alongamento da musculatura e o alívio dessas dores. Contudo, a gente percebe que com a atividade do distrito industrial, a quantidade de pacientes provindas do distrito é muito grande, com dores cervicais e dores lombares também, muitas vezes do ombro, enfim, dores por exercício inadequado, por atividade inadequada no momento da atividade física. Inclusive a ginástica laboral, ela pode às vezes eliminar até o estresse, porque todos os funcionários estão ali interagindo com uma música animada, saindo um pouco daquele trabalho ali, sempre meio que repetitivo e até alegra, as pessoas ficam mais até inteiradas na hora ali da ginástica laboral. A gente percebe isso lá na nossa redação, quando a gente faz, fica todo mundo sorrindo, todo mundo interagindo mesmo, então é muito importante a ginástica laboral. Legal, assim, porque além da atividade física, é um momento lúdico, é um momento em que toda a equipe está trabalhando e brincando junta, então é uma coisa que descontrai e que alivia essa tensão. Bom, tá certo então, Flávio, eu agradeço a participação aqui no programa também, obrigada. Eu é que agradeço. Volte sempre, seja bem-vindo e até a próxima. Eu é que agradeço, muito obrigado a todos. Tá certo então.
E o Estilo de Vida vai para o intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta com as notícias do dia e muito mais informações, qualidade de vida para você. Participe com a gente através do Facebook. É só acessar facebook.com/estilo de vida, curtir a nossa página, deixe lá seu recadinho, sua sugestão, seu beijo, seu abraço. Respondemos sua pergunta ao vivo. Participe também via Twitter, twitter.com/estilovida. Mesma coisa do Facebook. Segue a nossa página e deixa lá suas perguntinhas pra gente. Voltamos em seguida.